maravilhosa graça. Nome de hino, nome de louvores, que reflete exatamente o grande amor de Deus por nós. E hoje nós veremos um pouco desta graça de Deus manifesta aos homens, aos teus servos, muito em especial ministrados pelo seu servo Eliseu, naquele tempo dos reis. E a partir de hoje nós veremos diversos milagres que foram realizados por Eliseu. Claro que Deus realizava esses milagres, Eliseu era apenas um instrumento em suas mãos. E veremos algumas semelhanças também com relação aos milagres que Eliseu realizou e com os milagres que Elias também realizou. Mas em tudo o foco principal é a graça maravilhosa de Deus derramada sobre os seus servos. E é sobre isso que nós falaremos hoje. Porque depois de um conflito internacional que houve contra os moabitas, na semana passada nós vimos isso, Eliseu volta-se para a escola dos profetas novamente, e ali ele vai viver algumas experiências sobrenaturais com Deus. E eu confesso para você que eu tentei hoje olhar para o capítulo 4 do 2 Reis, e ao olhar para o capítulo 4, às vezes a gente tem uma impressão do tipo, vou trabalhar capítulo por capítulo, né? Só que quando eu comecei a estudar o capítulo 4, eu parei no versículo 7 e não consegui sair dali. Então hoje nós só vamos ver 7 versículos. Nós só vamos estudar 7 versículos do capítulo 4, até porque nós não estamos com pressa. E nós vamos analisar cada um dos blocos importantes e necessários que trazem lições maravilhosas para as nossas vidas, a partir da experiência do profeta Eliseu. Então, por favor, abra sua Bíblia, no 2º livro dos Reis, capítulo 4, versos de 1 a 7. Eu quero ler com você um milagre que acontece aqui, que você talvez conhece já bem, mas vai lhe trazer à memória este milagre. Se você nunca ouviu, você ouvirá hoje pela primeira vez. 2 Reis, capítulo 4, versículo de 1 a 7. Se você achou, diz amém. Diz assim a palavra de Deus: certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu, dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que este seu servo temia o Senhor Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que eu posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestados vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que forem ficando cheias. A mulher foi embora dali, fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. E estes lhe passavam as vasilhas, e ela as enchia. E quando todas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma vasilha. Mas ele respondeu: não há mais vasilha nenhuma. E o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, que era Eliseu. E ele disse: vá, venda o azeite, pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Amém, irmãos? Já lembrou um pouco de um milagre que Elias realizou, né? Não é exatamente esse, mas lembra daquele milagre com a viúva de Sarepta, que ela continuava usando a farinha, o azeite não parava de sempre ter a farinha e azeite ali na sua jarra. Não é o mesmo milagre, mas é algo muito parecido.
E nós estamos diante de uma situação em que havia uma viúva de um dos profetas que ali estavam, naquele período, junto da escola de profetas, talvez um daqueles 50 que estavam juntos quando Elias subiu aos céus, não sei. Talvez um dos que já estavam ali há muitos anos, talvez um pouco mais idoso, a Bíblia não diz. Mas um homem, profeta, faleceu, deixando viúva sua esposa e 2 filhos, órfãos. E pela lei, um devedor, se ele não pudesse pagar uma dívida, ele deveria ser escravo do seu credor até o ano do jubileu, que acontecia a cada 70 anos, e era aquele momento em que é um ano que zerava tudo, recomeçava tudo de novo. E até aquele ano ele teria que ser seu escravo. No caso desta família, seriam os seus filhos, possivelmente já jovens. Por isso ela não seria escrava, seriam os seus filhos que pagariam por isso. Agora pense você na situação daquela mãe, que havia perdido seu marido, e agora estava prestes a perder os seus 2 filhos, que por não conseguir pagar uma dívida, não sabemos qual o tamanho era essa dívida, nem se ela foi, como ela foi, como que aconteceu dela ficar com essa dívida, não sabemos, a Bíblia não diz, mas ela viu uma dívida, ela não conseguia pagar aquela dívida, era uma dívida impagável para ela, e ela perderia, já perdeu o seu marido, iria perder os seus 2 filhos, que iriam ser feitos escravos por esse credor, e ela ficaria sozinha. Ela foi ao profeta Eliseu clamar por socorro, e de cara aqui algumas coisas já me chamam a atenção. Primeira coisa, ela não ficou sentada esperando a sentença, ela se levantou e lutou para resolver o seu problema. Percebe, queridos, que muitas vezes a gente tem dificuldade de lutar. Aquela mulher, ela podia ter ficado em casa, chorando e murmurando. Lembra da semana passada? Mas não. Ela entendeu a situação que ela estava, ela percebeu que ela não conseguiria resolver, e ela foi a alguém que poderia lhe dar uma luz. Não sei como ela imaginou que aquele homem, o profeta Eliseu, resolveria, ou pelo menos iria lhe dar alguma resposta de Deus, para que ela pudesse resolver aquele problema, mas o que ela fez foi, ela não ficou parada esperando a sentença, ela simplesmente se levantou e tentou resolver o problema. Quantas vezes nós, queridos, estamos com alguns problemas e ficamos esperando as coisas se resolverem, enquanto que nós deveríamos tomar uma atitude para resolver aquele problema. Não importa a situação. O que pesou em favor daquela mulher também foi algo interessante. Sabe qual que é? A integridade do seu falecido marido foi fundamental para que Eliseu o ajudasse. Percebe que quando ela chega a Eliseu, ela fala assim, meu marido faleceu, e o Senhor conhece. Quando ela diz o Senhor, ela está dizendo para Eliseu, o Senhor Eliseu conhece que o meu marido, conhecia o meu marido, e sabia que o meu marido era fiel a Deus. Perceba, queridos, que a integridade daquele homem, a fidelidade a Deus daquele homem, trouxe segurança para que Eliseu pudesse olhar com os olhos positivos, os olhos da fé, os olhos de esperança, de compaixão para aquela mulher, embora a gente tenha que ter compaixão de todas as pessoas, mas naquela situação em específica, porque se tratava de um homem que era profeta. Se aquele profeta tivesse sido um mau profeta, se ele tivesse sido um homem ruim, se ele tivesse buscado ser idólatra, se ele fizesse tudo errado, quando aquela mulher chegasse para Eliseu, talvez Eliseu iria dizer para ela, mas isso tudo é resultado do que o seu marido plantou. Mas não era um homem ruim, pelo contrário, a Bíblia diz que ele era fiel a Deus. Perceba, queridos, que a nossa integridade nos ajuda a resolver os problemas. É mais fácil você ajudar alguém que demonstra ser íntegro. E olha, muitas vezes a nossa integridade vai falar além do túmulo, porque esse homem já havia morrido, mas a integridade dele ajudou a sua família.
Perceba que é algo sério. Agora nos leva a uma outra percepção. Qual? Mesmo pessoas consagradas e dedicadas a Deus passam por provação e dificuldade. Porque agora tem uma coisa aqui, que você vai falar assim, pastor, então você está me dizendo que esse homem ele era fiel a Deus, ele era íntegro, ele era um adorador do Senhor, ele viveu uma vida para Deus e ele tinha dívidas, ele tinha problemas, ele tinha uma situação que não dava para resolver. Sim, isso significa que as provações e as dificuldades virão para todos nós, inclusive para homens e mulheres fiéis. Porque, ao que parece, esta dívida não era algo que havia sido, tinha chegado na família por falha do marido, mas talvez por uma situação dela ter ficado viúva e não ter conseguido pagar as coisas que haviam estar ali na sua família. Então, assim, irmãos, entenda, não era uma situação em que o marido havia errado e por isso ter colocado a família naquela situação. Não era isso. Era uma situação de que, como viúva, ela não estava conseguindo acertar as contas da sua casa, porque viúvas não tinham sustento. Por isso a Bíblia insiste tanto que a igreja cuide das viúvas e dos órfãos. E nós temos aqui uma viúva e 2 órfãos. Está entendendo? Então o que aparece aqui, queridos, o que você precisa entender é que, presta atenção, por mais fiel que você seja a Deus, as provações e as dificuldades chegarão à sua casa. Fica triste não. Triste não, filho. É assim mesmo. Sabe qual a diferença? É que as provações chegam, mas Deus vai te dar força. Vai te dar ombros fortes, para você segurar a bronca. E fica tranquilo, porque o que está preparado na eternidade é infinitamente maior que todas as provações que nós estamos passando nessa terra. É isso. Agora, uma coisa que é interessante também pensar, ainda olhando para esse momento introdutório do estudo, é que aquela mulher ela tinha uma boa intenção. Perceba que aquela mulher ela queria resolver o problema, ela queria pagar a dívida, ela não queria ficar livre dela sem esforço. Porque também tem gente que quer fazer assim, Deus, resolve meu problema, por favor, me livra disso, eu não quero mais passar por isso, mas não quer passar, não quer pagar o preço, entendeu? Como que se tivesse caído um problema no seu colo, assim, não resolve para mim, Deus, não. Ela vai lá e fala assim, eu preciso resolver, eu quero pagar a dívida, eu preciso pagar. Ela tinha uma intenção, e a intenção dela era pagar a dívida. A intenção dela era resolver o problema, não era, ela não pediu, Eliseu, mata o homem lá para ele não ter que me cobrar, Eliseu, resolve o problema, não, Eliseu, eu quero pagar, eu preciso resolver isso. Perceba, querido, que interessante. Ela assumiu a sua responsabilidade, porque hoje o que menos tem são pessoas que assumem as suas responsabilidades. Quantas vezes, e isso muitas vezes é falha nossa, porque a gente está ensinando as nossas crianças a não assumir as suas responsabilidades. Porque antigamente, quando eu vinha com nota vermelha, o meu pai ia para mim, apontava o dedo da minha cara e falava, você tem que mudar. Agora a gente vem com nota vermelha, a gente vai na cara do professor e fala, você que tem que mudar. Porque eu estou pagando. Às vezes nem paga, no público mesmo. Então a gente está invertendo as coisas. E as crianças estão crescendo achando que elas não têm responsabilidades. Mas nós precisamos assumir as nossas responsabilidades. De bater no peito e falar, isso aqui é comigo. O mole foi meu. Eu falhei. Eu vou resolver. Nem que eu precise dizer, me ajuda. Mas eu vou resolver. Foi isso que aquela mulher fez. Eliseu se compadeceu dela. E Eliseu fez uma pergunta muito simples para ela. A pergunta que Eliseu fez para ela era, o que você tem em casa? Queridos, tem algo valioso aqui. Valioso demais. Geralmente Deus usa o que temos, o que sabemos, nossos talentos e os nossos dons. A pergunta foi o que você tem. Querido, presta atenção, que com frequência Deus usa aquilo que nós temos. O que Moisés tinha? Uma vara.
Você tem uma vara? Então pega essa vara, joga no chão, virou uma serpente. Pega ela, virou uma vara de novo. É isso aí que eu vou usar. O que você tem nas mãos? Tem um bordão. Então é o bordão, é a vara. Pedro e seus amigos tinham uma rede. E Jesus olhou para eles e falou assim: farei de vocês pescadores de homens. O menino tinha 5 pães e 2 peixinhos. E com isso, Jesus alimentou uma multidão. Josué era um bom estrategista, era um grande guerreiro, e Deus usou Josué para colocar o povo dele na terra prometida, no momento de guerras e disputas que ele teria que enfrentar. Davi era um bom pastor, cuidava de ovelhas, fazia aquilo muito bem. Por isso, Deus o tirou do pasto e o colocou no trono. Isaías, diante do Senhor, não tinha nada, mas tinha a sua vida. E diante de Deus disse: eis-me aqui, envia-me a mim. O que você tem? Perceba, querido, que nós estamos falando de coisas muito simples. São objetos comuns e talentos comuns. Ser pastor de ovelhas naquele tempo era a coisa mais comum do mundo. Era como que ser hoje um operador aqui na nossa cidade, um operador de metalurgia, que é algo comum, porque nós temos uma grande usina aqui na cidade e muita gente sabe fazer isso. Era algo comum. Ser pastor de ovelhas era algo comum. Ter uma vara, a vara era algo comum. 5 pães e 2 peixinhos era comum. Coisas comuns, mas Deus usa o comum e o transforma em extraordinário. E Ele faz isso para a glória dEle, querido. Perceba que hoje, Deus está nos perguntando a mesma coisa. O que você tem em casa? O que você sabe fazer? Muitas vezes a gente se decepciona com alguém e deixamos para trás os nossos ministérios. Eu fiquei pensando, querido, comigo, que se a turma da pizza frita aí ficar olhando para mim, nunca mais eles trabalham na igreja. Nunca mais, rapaz. Cláudio mete o pé, sai correndo. A Cleide, Sueli, Marta. Essa turma aí, cara. Tanto que eu cobrei eles sábado e domingo. Não é brincadeira, não. Chegava lá e falava assim: e aí, tá saindo? Quantas mais a gente faz? Mais umas 100? Não, pastor, só faz mais 5. Não, tem que fazer 100. E eles correndo e gritando e tal, e eu ia lá toda hora, eu já parecia ali, ele já virava a cara assim, ó. Já vem o pastor. Cara, se eles ficarem olhando para isso, eles não trabalham nunca mais. Queridos, Deus não quer saber o que você não sabe fazer, ou o que você não tem. Ele quer saber o que você tem, e o que você sabe fazer. Para de ficar olhando para o outro, porque é o que a gente faz. A gente olha para o outro e começa a murmurar. Lembra da semana passada? Ah, não, porque ele sabe fazer isso tão bem. Nossa, fulano é tão abençoado, tem uma voz linda, deixa ela. Ó, cicrano cozinha como ninguém. Beltrano é líder por natureza, olha isso. Querido, não quero que você olhe para o outro pelo que o outro sabe fazer. Não quero que você olhe para o outro e diga: nossa, o que ele tem e não o que eu não tenho. Eu quero que você olhe para si e responda o que você tem. Porque às vezes a gente deixa de fazer porque a gente está olhando para o outro e falando assim: nossa, Deus deu tanto para ele. Nossa, olha que pessoa inteligente. Nossa, olha, tem isso, tem aquilo, tem mestrado, doutorado, fala 3 línguas, já foi a 25 países diferentes. Nossa, cara, não é isso que a gente quer saber. Deus não está preocupado com isso. A pergunta é: o que você tem? O que você sabe fazer? O que ela tinha? Olha a resposta dela: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Cara, igualzinha a gente, cara. Percebeu? Primeiro ela disse que não tinha nada. Porque ela pensou assim: o que é um jarro de azeite? Não é nada. Então, a primeira coisa que ela falou assim: eu não tenho nada. Aí, para não dizer nada, ela falou: eu tenho um jarro de azeite. Que era está completando a resposta dela. Porque a resposta dela não é verdadeira. Ela não tinha nada, ela tinha um jarro de azeite. Mas para ela o jarro de azeite era nada.
Percebeu que é exatamente assim que a gente faz? O que você sabe fazer? Nada. Porque na sua cabeça, o que você sabe fazer não é nada, perto do que os outros talvez estejam fazendo. O que você tem para oferecer? Nada. Por quê? Porque na sua cabeça, o que você tem para oferecer não é nada comparado ao que os outros estão oferecendo. Mas, cara, a pergunta não é o que os outros estão oferecendo, a pergunta é o que você tem. Se aquela viúva que deu as 2 moedinhas lá, e Jesus exaltou a oferta dela, tivesse olhado para os outros que davam muito, ela não daria as 2 moedinhas e seria exaltada pelo Senhor, porque ela deu tudo que tinha. Queridos, nas mãos de Deus é a maioria contra qualquer exército. Eu não tenho nada, pastor, só tenho uma bicicleta. É exatamente o que a gente estava precisando aqui sábado, de uma bicicleta para sair rodando aqui na rua, com a caixinha de som, falando do nosso evento. Uma bicicleta. Eu não sei nada, pastor. Na cozinha eu só corto legumes quadradinho assim que minha mãe mandou fazer. É exatamente isso que a gente estava precisando aqui no sábado. Cortar queijo e presunto quadradinho para colocar dentro da pizza. Eu não tenho nada, pastor. Lá em casa só tem umas lâmpadas velhas lá guardadas. É exatamente o que a gente estava precisando aqui no sábado para colocar nas extensões ali e colocar mais lâmpadas e mais luzes na rua. Eu não tenho nada, pastor. Eu tenho um cofrinho lá que eu guardo moedinha de R$1,50. É exatamente isso que a gente estava precisando para o troco. Sabia? Teve um irmão que chegou com um saquinho de moeda aqui domingo. Aí eu falei, o que está pegando aí? Quebrei meu cofrinho, pastor, para ajudar o troco da igreja. Eu falei, olha que top, cara. Ele não estava dando não, irmãos, tá? Então você fala assim, nossa, pastor, quebrando até o cofrinho dele. Ele trocou o dinheiro, irmão. Ele deu R$50 de moeda e pegou R$50 de nota. Não, você está assim, nossa, pastor, agora está igual aqueles homens que ficam tomando tudo dos outros. Não quero cofrinho, não. É para você trocar. É para você entender que as moedinhas que talvez para você não eram nada, faziam uma diferença danada no caixa aqui na hora do troco. Parou para pensar? Não é nada, só tem umas moedinhas. Eu só tenho um martelo como ferramenta, pastor. É exatamente o que a gente fez aqui no sábado. O tanto de prego que a gente martelou. E tinha um irmão que queria acertar o dedo do Geraldo e não conseguiu. E era irmão dele. Eu não sei fazer nada, só sei sorrir. Então vem sorrir, filho, que tem gente precisando de gente lá na recepção, só para você sorrir para quem entra, só isso. Mais nada, só para você rir. Boa noite. Seja bem-vindo. Ainda tem um mãozão lá para você ficar assim ainda, ó, dando um tchau lá para a galera. Só isso. Pastor, eu não entendo de nada, eu só entendo de computador. É o que a gente precisa na transmissão, na multimídia, ali na montagem da rede da igreja. Estávamos querendo ter, vamos poder montar uma rede aqui de computadores na igreja, fazer uma linha de internet para compartilhar a internet em todas as salas e ter como as computadores as salas. Pegou? Percebe que não importa o que você tem, o que importa é se isso que você tem, você coloca nas mãos de Deus. Para de dizer que você não sabe fazer nada. Para de dizer que você não tem nada. Porque o pouco que você tem é muito nas mãos de Deus. O comum que você acha que é um extraordinário quando é colocado nas mãos do Senhor. Quando você coloca na mão do especialista, é diferente. Pega uma bola de futebol, coloca aqui, eu não vou conseguir fazer 3 embaixadinhas, mas coloca no pé do Neymar e você vai ver um show acontecer. Pega uma bola de basquete, coloca aqui, eu não vou sair do lugar, não vou acertar uma cesta, dá na mão do Michael Jordan, velho, que ele vai fazer todas que você quiser. Me coloca dentro de um avião e eu não vou resolver nada. Mas dá na mão de um piloto que ele vai fazer aquele avião subir e levar o que for preciso para qualquer lugar. O que é isso? É quando você coloca na mão do especialista, as coisas são diferentes. E o especialista em vidas é Deus. Então coloca a sua vida nas mãos de Deus. E o que você acha que é comum, Ele vai transformar no sobrenatural. Depois que ela disse isso, que ela não tinha nada, só um jarro de azeite,
Eliseu respondeu assim no versículo 3. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. Depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, derrame o azeite em todas aquelas vasilhas, ponha à parte as que forem ficando cheias. Tem algo fantástico aqui também. A quantidade de azeite que recebeu, ela foi limitada pelas vasilhas disponíveis, e isso estava determinado pela sua fé. A mulher e os seus filhos pegaram vasilhas emprestadas com os vizinhos. Não sei se elas pegaram tudo que eles podiam, ou se chegou no momento que eles viraram e falaram assim: acho que já está bom já, né? Não sei, a Bíblia não diz. Mas de alguma forma eles pararam de pegar. Ou eles conseguiram pegar de todo mundo que eles podiam, ou eles pararam no momento em que eles acharam ser suficiente. O fato é que quando ela começou a derramar azeite nas vasilhas, o azeite só parou de jorrar quando não tinha mais vasilha. Quando ela olhou e falou assim: filho, mais uma vasilha. E o filho disse: mãe, acabou. O azeite parou de jorrar. Duas coisas são muito claras aqui para mim. Preste atenção no que eu vou falar, porque eu não estou falando que isso limita o poder de Deus, tá? Não é isso. Preste atenção. A nossa fé limita o agir de Deus através de nós. Pegou? Não estou dizendo que a nossa fé limita o poder de Deus, nem o agir de Deus, porque Deus ele age da forma como Ele quer. Mas a nossa fé limita o agir de Deus através de nós. Sabe por quê? Porque é pela fé que nós vamos até o ponto que Deus quer que a gente vá. E não confunda a fé com inconsequência. Não é ser inconsequente, tá? Mas, por exemplo, se nós tivéssemos condições, material, espaço físico, profissionais e pessoal, para fazer mais 700 pizzas fritas, eu vou te falar, a gente tinha vendido 1.500. A gente não tinha condição, então a gente vendeu o que a gente conseguia fazer. Vendemos tudo que tínhamos. Só sobrou um pouquinho de salsichão, um pouquinho de Active Plus. Se tivéssemos mais, teríamos vendido mais. Porque Deus enviaria mais pessoas. Teríamos mais pessoas aqui. E isso tudo seria para a glória de Deus. Não anunciamos no bairro todo, fizemos isso só no sábado. E muitos passaram por aqui. Se tivéssemos anunciado com mais antecedência e mantermos a nossa festa como uma tradição, cada vez que a gente fizer, vai ter mais e mais gente aqui. E você acha que só foi uma festa, mas eu te digo que isso não foi só uma festa. Foi uma forma da Igreja Batista Betânia ser vista e bem vista pela comunidade que nos cerca. E isso é testemunho do Evangelho de Cristo com aqueles que passaram por aquela rua. Você pode não achar, mas eu olhei, gente, eu corri isso aqui sábado, domingo, vocês sabem que eu fui o primeiro a chegar e o último a sair. E eu olhava nos olhos de todos das pessoas que estavam trabalhando, e eu via o olhar de alegria, o sorriso no rosto de quem atendia nas barracas. Deixa eu te falar uma coisa, isso faz um mundo de diferença para quem estava sendo atendido. O tanto de pessoa que saiu daqui falando bem da igreja, falando assim: nossa, que legal, que organização, cara, que top isso aqui, eu não pago o brinquedo? Como assim não paga? A gente estava assustado. Não paga, isso aqui é para vocês se divertir, vocês vão pagar o que comer. Pessoas paravam ali, a Kelly, para falar do trabalho com as crianças, e vizinhos da igreja, que Deus sabia que tem mais aqui na igreja para fazer, e estão se interessando. Sabe o que é isso? É o agir de Deus através da nossa fé. Os líderes sabem aqui das reuniões que eu estava. Toda reunião que a gente estava com eles, eu falava o quê? Vai ser pouco. Todas as vezes. Digão está aqui, Vaguinha, galera do PGM, Sanelso está ali, ó. Toda vez que a gente se reunia aqui, eu falava, vai ser pouco. Falava, Nelson, é pouco hot dog, vai vender tudo. Pizza frita, pode fazer 800 que vai vender. Traz tudo que vai vender. Vai ser. Comprar refrigerante.
Me falaram a quantidade de comprado, eu falei, dobra, não vai dar. Aí estava gente desesperada aí falando, pastor, gastaram R$900 com refrigerante. Eu falei, ué, gastou 900, mas vendeu tudo? Tá bom, ué. Pergunta lá se sobrou uma coquinha. Não sobrou uma coquinha, foram todas. Eu mandei dobrar. Sabe por quê, queridos? Deus vai agindo através da nossa fé. Você acha que esse templo está desse jeito aí por causa de quê? É por causa da nossa fé. Porque Deus está agindo nessa igreja através da sua, da minha e da nossa fé. A pergunta é, quantas vasilhas você está arrecadando para que Deus faça mais através da sua vida? Quantas? Deus, Ele vai agir através das nossas vidas. Outra coisa, Deus age conforme a quantidade de pessoas disponíveis. O azeite parou de jorrar quando não tinha mais vasilhas disponíveis. Deus age através de nós e continuará agindo, irmãos, através de nós. E eu fiquei muito feliz nesse final de semana, porque eu vi muitas pessoas trabalhando. Mais de 100 pessoas dessa igreja estavam envolvidas com esse trabalho dessa conferência. E tudo isso só aconteceu porque você estava envolvido. Coisa linda para a glória de Deus. Sabe por que a gente conseguiu fazer o que nós fizemos? Porque Deus usou a sua, a minha e a nossa vida. Porque nós estávamos disponíveis para Ele. Se você não estiver disponível, talvez o valor não seria 12.800, talvez fosse apenas 12. Talvez se menos 10 pessoas aqui estivessem disponíveis, a gente não chegaria aos 10 mil. Talvez se você não tivesse vindo os 2 dias, você está entendendo? Você está entendendo? Porque agora você e eu somos como essas vasilhas. Pensa agora você é uma vasilha. Eu sou uma vasilha. Eu sou uma Tupperware. Eu tenho que ser uma parada maneira, né, pô? Pode ser aquela que quebra no primeiro uso, no 1,99, pô. Sou um Tupperware. Com tampa, hein? Nós somos vasilhas. Agora presta atenção. Deus vai usar e vai encher de azeite o maior número de vasilhas que a gente conseguir. Se tiver mais vasilhas disponíveis na próxima, Deus vai fazer mais. E se tiver mais na outra, Deus vai fazer mais. Porque Deus usa todo aquele que se coloca disponível na sua presença. Ele vai continuar fazendo aqui, irmãos. Há tanta coisa para a gente fazer. Meu irmão, há tanta coisa para fazer nesta igreja, através dessa igreja. Ó, tem asilos, hospitais, orfanatos e prisões para visitar. Tem evangelismo de rua, de casa em casa, de impacto e 1 a 1 para fazer. Tem uma construção para concluir. Tem crianças para ensinar e cuidar. Tem pequenos grupos para multiplicar. Queremos fazer uma ceia no Natal para moradores de rua. Fazer uma ceia linda, colocar mesa, colocar um enfeite, colocar prato bonito, talher bonito, com taça, e oferecer o melhor para eles, para que eles possam ter uma ceia de Natal. É um sonho nosso, sabia? Nós queremos fazer isso. Queremos fazer casas de paz. Há um trabalho de evangelismo começando no São Sebastião, está acontecendo. Ontem nós tínhamos mais de 30 pessoas ouvindo a palavra de Deus, num pequeno grupo, que já é um grande grupo no São Sebastião. Precisamos de uma Kombi. Você quer doar uma Kombi? Doe uma Kombi para a igreja. Nós precisamos de uma Kombi para levar os irmãos. Eles vão de Uber para o São Sebastião. Sabia? Voltam a pé muitas vezes, porque o Uber não vai buscar. Precisamos levantar recursos. Queremos fazer um trabalho de evangelismo na Candelária também. Mas não tem gente que toque o trabalho lá. Precisamos, temos espaço lá, doado já tem um lugar para fazer. Tem um salão lá aberto para a gente fazer, trabalho de evangelismo, de ensino, de palestra, de estudo, está lá, está liberado para a gente. Não tem gente para ir fazer.
Queremos expandir o Ministério Kids, queremos expandir o Lab, queremos expandir a juventude, queremos fazer mais com o Segredo Viver. Queremos fazer cursos na igreja, aulas durante toda a semana, aula de música, aula de artesanato, aula de culinária, aula de reforço, tudo aqui na igreja, igreja aberta 24 horas por dia, se possível. Atendendo a comunidade, sendo bênção para a vida daquelas pessoas que aqui podem passar. Há tanta coisa para fazer, queridos. O que precisamos? Precisamos de vasilhas. Precisamos de vasilhas disponíveis. Onde estão as vasilhas que nós podemos usar mais? Porque tem vasilha aqui que está transbordando assim, ó, porque o cara está fazendo 1, 2, 3, 4, 5 coisas, enquanto poderíamos ter outras 5 vasilhas compartilhando deste azeite, para a gente poder chegar além. Como está a sua vasilha? Onde ela está? O irmão uma vez me procurou aqui, me parou aqui no portão, falou: pastor, queria tanto fazer mais pela igreja, mas eu não sei falar, eu não sou desse pessoal, eu não sou assim de dar aula. Eu falei: cara, o que você sabe fazer? Dei uma tarefa para ele, irmão, na outra semana, no outro dia, ele estava aqui fazendo já, limpando essa calçada todinha. Está servindo a Deus, o ministério dele. Estava aqui fazendo, ó. O que você tem? Aonde estão as suas vasilhas? Depois que aquela mulher encheu todas as vasilhas, ela vendeu o azeite, pagou a dívida, e ainda sobrou o suficiente para o sustento da sua família. Perceba, querido, que quando Deus faz, Ele faz para valer. 5 pães e 2 peixes, aquela multidão, mais de 5.000 pessoas, 5.000 homens, além de mulheres e crianças, multiplicou aquilo, alimentou todo mundo, sobraram 12 cestos. Deus sempre faz a mais. Talvez sobrou 12 cestos para cada um dos apóstolos levar e ter que pagar a língua, né? Você aí viu? Você falou que não tinha nada, você vai levar agora, você vai carregar um agora. Deus sempre faz a mais. Deus deu azeite para aquela mulher pagar a dívida, uma dívida impagável para ela, e aí sobrou para que ela pudesse sustentar a sua família e não precisasse entrar em outra dívida. Deus salvou aquela família pela graça. Sabe, meus irmãos, algumas coisas precisam ficar claras para nós. Nem sempre o Senhor realiza milagres desse tipo para nos ajudar a pagar dívidas, mas Ele sempre supre as nossas necessidades, se crermos e obedecermos. Sabe por quê? Estou te falando isso? Porque você não pode se aproveitar desse milagre e achar que Deus vai pagar as suas dívidas financeiras. Porque, infelizmente, tem gente aí, muito líder, que usa texto fora de contexto para falar isso. Aí aproveita para o cara e fala assim: ó, isso aqui, está vendo? Isso aqui, ó, Deus vai pagar toda a sua dívida. Aí, para Ele pagar toda a sua dívida, Ele fala assim: dá tudo que você tem. Aí você está com dívida, você dá tudo que tem, e Ele fala para você: Deus vai pagar a sua dívida. Irmãos, desculpa, mas isso não é fé, isso é inconsequência. Não é assim. Mas é fato que Deus sustenta as nossas vidas e famílias. Passamos por uma pandemia, crise financeira, crise econômica. Até hoje estamos em crise econômica. Pagando leite lá, vou comprar leite para as crianças, 8, 10 reais o litro do leite. Falei: misericórdia. Falei assim: Lara, quer suco de caju? Sim, estamos em crise econômica até hoje, mas pergunta aqui, ó, não falta nos nossos lares o pão de cada dia. E se faltar, tem uma igreja aqui que levanta recurso para levar na sua casa e fala assim: você é nosso, você não vai ficar com fome. Por quê? Porque é o Deus que nos sustenta. Outra coisa, querido, se você entregar tudo a Ele, Ele vai fazer com que você tenha, por mais que você pense ser pequeno, Ele vai fazer um sobrenatural através da sua vida.
Deus pode realizar muito através das nossas vidas. Se colocarmos tudo que temos nas mãos de Deus, Ele vai usar de uma forma poderosa. Não tente limitar o agir de Deus em sua vida, esteja sempre disponível, porque Deus usa os disponíveis. Deus usa os disponíveis. Como é bom quando você precisa de alguém, você liga para a pessoa e fala assim: estou disponível. Pode me ajudar agora? Preciso de ajuda agora. Posso. Paro que eu paro. Ajudo. Como é bom. Porque Deus usa os disponíveis. Por mais que você pense às vezes não ter nada, Deus quer usar o pouco que você tem. Mas esse milagre, queridos, ele aponta ainda para algo maior. Esse milagre, ele nos lembra do maior milagre de todos. Esse milagre aponta para o perdão, pela graça de todas as nossas dívidas com Deus, por intermédio da nossa fé em Jesus Cristo. Presta atenção. Aquela mulher tinha uma dívida impagável aos seus olhos. Para ela era impagável. Ela ia perder os seus filhos para a escravidão. Ela foi a Eliseu e Eliseu a ajudou, através de um milagre, Deus a fortaleceu e ela conseguiu vencer aquilo, ela foi liberta, pagou a dívida e os filhos dela não mais iriam ser escravos. Você e eu também tínhamos uma dívida impagável com Deus. E por isso estávamos fadados à escravidão no pecado, por toda a eternidade. Seríamos escravos para sempre. Mas Jesus, Ele pagou a nossa dívida. Ele resolveu o nosso maior problema. Caso contrário, seríamos escravos para sempre. Qual é a diferença? A diferença é que Eliseu não teve de pagar nada. Deus trouxe provisão para aquela mulher e Eliseu não teve que fazer nada. Deus resolveu. Mas Jesus Cristo pagou com a sua própria vida para que os nossos pecados fossem perdoados. Agora somos livres em Cristo, livres do pecado. Nunca mais seremos escravos do pecado, porque nós não temos dívida mais. E essa libertação veio pela graça, pela maravilhosa graça. Mas o preço foi alto. O preço foi tão alto que só Jesus pôde pagar. No fim desse estudo, nós podemos tirar duas grandes lições. Primeiro, temos uma dívida impagável, mas Jesus acertou a conta. Tetelestai. Lembra o que é tetelestai? Está consumado. É a expressão no aramaico que Jesus usou na cruz para gritar: está consumado, que significa está pago, está resolvido, a dívida está resolvida. Paulo vai dizer numa de suas cartas que Jesus pegou a nossa cédula, que nós tínhamos uma dívida, e a cravou na cruz. Ele rasgou a nossa dívida. E dois, Deus quer usar nossas vidas na medida da nossa fé e disposição. Nossa dívida está paga, maravilhosa graça. 2, agora Deus quer te usar na medida da sua fé e da sua disposição. Aonde estão as suas vasilhas? O que você tem? O que você sabe fazer? Feche seus olhos. Ore ao Senhor. Hoje você veio aqui, assim como eu, e hoje Jesus está olhando para nós e está perguntando o mesmo que Eliseu perguntou àquela mulher. A pergunta que Jesus está fazendo é: o que você tem? O que você sabe? Onde estão suas vasilhas? Você está disponível? Eu quero orar por você que nessa noite quer colocar diante de Deus o que você tem.
Por mais que você ache que o que você tem não é nada, como aquela mulher achava também. E se você nessa noite quer colocar o que você tem nas mãos de Deus, por mais que você ache que não é nada, fique em pé no seu lugar que eu quero orar pela sua vida. Graças a Deus, graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Há mais alguém? Graças a Deus. O que você tem? Feche seus olhos. Pai, estamos aqui diante de Ti, Deus, e a Tua igreja agora, praticamente toda em pé, está dizendo para o Senhor, que nós consagramos a Ti o que nós temos. Sabe, Deus, às vezes a gente acha que o que a gente tem não é nada. Talvez muitos estejam em pé dizendo, Senhor, eu não tenho nada, mas isso aqui que eu tenho, eu estou te dando. E eu estou colocando nas Tuas mãos. Talvez muitos estejam com medo. Talvez muitos estejam indecisos. Talvez alguns estejam sem saber exatamente o que podem fazer com o que têm. Mas todos estão aqui com a fé diante do Senhor, dizendo para Ti, Deus, agora, e eu espero que este realmente seja o desejo dos seus corações, dizendo assim, as nossas vasilhas estão aqui, Senhor, quero ser uma vasilha nas Tuas mãos, para que o Senhor enche a minha vida e use como o Senhor quiser. Por isso, Deus, nessa noite eu coloco a Tua igreja em Tuas mãos. Deus, há tanta coisa para IBB fazer, há tanta coisa para Betânia fazer, Senhor. Há tantos objetivos, Senhor, há tantos sonhos ainda em nossos corações, há tantas vontades, ó Deus, há tanta coisa que move a gente gente está doido para fazer, mas às vezes não tem gente para fazer, não tem condições para fazer. Ó Deus, as pessoas estão clamando por ajuda, as pessoas estão clamando por socorro, há pessoas clamando por socorro ao nosso redor, e a gente não está conseguindo atingir e atender a todos. Deus, usa essas vidas agora, por favor, Pai. Usa-nos. Porque talvez muitos aqui estejam como Isaías. Não tem nada, Deus, mas tem as suas vidas. E estão colocando do Senhor e dizendo, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Usa-me. Por favor, Deus. Há tantos lugares ainda para conquistar. Há tantas casas para alcançar, há tantas famílias para restaurar, há tantos bairros para chegar, há tantas pessoas que estão presas, que estão em hospitais, que estão nos asilos, que estão nos orfanatos, nas casas de recuperação, carentes da palavra. Leva-nos lá, Senhor. Queremos ir até elas, para que no dia que o Senhor estiver diante de nós e perguntar, quando eu estive nu, quando eu estive preso, eu estive doente, você me visitou, a gente possa dizer, ó Senhor, na nossa pequena falha, nós conseguimos chegar, Deus, ali um pouquinho, mas nós conseguimos, porque nós fomos igreja, queremos ser a Tua igreja, Deus, que vai além das quatro paredes, que o mesmo esforço que a gente teve para fazer essa festa, a gente tenha para fazer evangelismos, a gente tenha para fazer missões, a gente tenha para levar a Tua palavra a tantos lugares, a tantas pessoas, a levar comida aos que estão carentes, a fazer essa ceia de Natal aos moradores de rua, a fazer tantas coisas, ó Deus, para que o Seu nome seja conhecido, para que a Tua graça alcance mais pessoas, e a Tua igreja cresça para a glória do Teu santo nome. Por favor, Deus, todos que estão em pé agora, eu os coloco em Tuas mãos, e eu peço ao Senhor, usa as suas vidas, que estas vasilhas estejam prontas para receber do Teu azeite, para receber da Tua unção, para pregar a Tua palavra, porque unção é para isso, é para pregar a palavra. Então, Deus, que a gente esteja cheio da Tua unção, para levar a Tua palavra a todos quantos precisam. É o que nós te pedimos, é o que oramos,
E agora que o amor de Deus, o Pai, a graça salvadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a comunhão e a consolação do Santo Espírito de Deus, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, mas em particular com o teu povo aqui neste lugar, e com os que se colocam diante do Senhor, agora e para todo o sempre. Amém, Senhor. Amém, querido. Você pode tomar o seu lugar, você pode se assentar, e nós estamos encerrando o culto desta noite, e quarta que vem, nós viremos para cá, prontos para encher esse templo, para clamar pelo nosso país. Não se esqueça, estaremos juntos aqui em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida.